Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Desmistificando o Espiritismo, continuando a nossa viagem pelo Livro dos Espíritos, né? E hoje nós começamos o nosso episódio 33. Esse episódio, ele está fechando o capítulo 9 do livro 2º do Livro dos Espíritos, né? Que é o capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Ao longo desse capítulo, a gente viu as diversas formas que os espíritos têm de interferir com a vida na matéria e com as criaturas que estão encarnadas, né? Então a gente falou sobre a forma como eles penetram nos nossos pensamentos, a influência que eles têm, a questão da possessão, falamos da afeição, da questão emocional dos espíritos com a gente, a simpatia, a questão da proteção dos anjos da guarda, né? Falamos um pouco também dos pressentimentos, da influência deles nas coisas da vida e na natureza. Agora, para fechar o capítulo, nós vamos falar sobre questões relacionadas aos combates, quer dizer, como é que os espíritos lidam com a questão da guerra, que principalmente na época do Kardec ainda era uma coisa muito presente na humanidade. Infelizmente na nossa época também, mas naquela época era ainda mais comum, né? Os combates, pactos, quer dizer, pacto que você faz com o espírito, o que é isso? O que representa isso? Os poderes ocultos e a feitiçaria e a questão das bênçãos e das maldições. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, seção Os Espíritos durante os combates. Questão 541. Durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias? A resposta é sim, e que estimulam a sua coragem. A resposta, aí depois o Kardec comenta, né? Antigamente, os antigos figuravam os deuses, eles imaginavam os deuses tomando partido desse ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados sob uma forma de alegoria, quer dizer, sob uma figura, né? 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados. Pelo menos é isso que o Kardec está afirmando, né? Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que lutam por uma causa injusta? A resposta dele é: vocês sabem perfeitamente que há espíritos que só procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa poucos importa. 543. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção, ou seja, na criação de seus planos de campanha? A resposta é, sem dúvida alguma. Os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em relação a todas as ideias. 544. Os espíritos maus poderiam levá-lo a elaborar um plano errado a fim de o levar à derrota? A resposta é sim, mas ele não tem livre-arbítrio. Se o seu juízo não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. 545. Pode o general, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista? Lembra que a gente falou lá atrás, segunda vista, aquela capacidade de perceber além da matéria, né? Por uma visão intuitiva que lhe mostre previamente o resultado de seus planos? A resposta é: isso se dá geralmente com o homem de gênio. É o que ele chama de inspiração e lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das suas habilidades, ou melhor, das habilidades de que ele é dotado. 546. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos dos que morrem? Continuam a se interessar pela batalha após a morte? A resposta é: alguns continuam a se interessar, outros se afastam. E aí o Kardec comenta: nos combates, ocorre a mesma coisa que se dá nos casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Não acredita estar morto. Parece ainda fazer parte da ação. Só pouco a pouco, a realidade aparece para ele. Aí, questão 547. Após a morte, os espíritos que em vida se guerreavam continuam a se considerar inimigos e ainda se mostram obstinados uns contra os outros? A resposta é: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e até o persiga. Quando, porém, suas ideias clareiam, vê que sua animosidade, ou seja, o seu espírito contra o outro, não tem mais razão de ser.
Entretanto, ainda pode guardar dela vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Aí o Kardec completa. 547A. Ele continua a ouvir o ruído das armas? A resposta é sim, perfeitamente. 548. O espírito que assiste calmamente a um combate como espectador, ele testemunha a separação da alma e do corpo? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Então o que ele está fazendo, está perguntando como é que é a hora que separa a alma do corpo, né? A resposta do espírito é: há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando começa a se reconhecer é que pode distinguir o espírito, movendo-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural ao espírito que está assistindo à luta, que a visão do corpo morto não lhe produz nenhum efeito desagradável. Tendo-se a vida concentrado por inteiro no espírito, somente ele chama a atenção dos outros, e é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens. Próxima sessão, Pactos. 549. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os espíritos maus? A resposta do espírito é: não. Não há pactos, mas naturezas más que simpatizam com os espíritos maus. Por exemplo, você quer atormentar o seu vizinho e não sabe como fazer isso. Então você apela a espíritos inferiores que, como você, só querem o mal e que, para te ajudar, exigem que você também os sirva em seus maus propósitos. Isso não significa que o seu vizinho não possa se livrar deles, com uma conjuração, ou seja, uma conjuração contrária, ou seja, chamando a ajuda de espíritos bons, né? Ou pela própria vontade. Aquele que deseja praticar uma ação má, chama os espíritos maus, a fim de que o auxiliem nessa decisão, mas aos quais, por sua vez, fica obrigado a servir, já que esses espíritos também precisam dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Aí o Kardec explica. Ele comenta, né? A dependência em que o homem se acha algumas vezes em relação a espíritos inferiores vem da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugeriram, e não de quaisquer acordos feitos entre eles. O pacto, no sentido comum do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. A alegoria é uma figura que representa alguma coisa, certo? Então o que ele está falando é assim, ó, o pacto, que a gente chama de pacto, não tem poder nenhum. Não importa se você falou que fez um pacto. O que importa são as ideias, os pensamentos. Se você tem pensamentos ruins que se alinham com os pensamentos dos espíritos ruins, você cria um vínculo com eles, porque você ajuda eles e eles te ajudam. E aí você se sente preso por aquele compromisso que você assumiu, mas não é um pacto, você pode se livrar daqui. Desde que você tenha boas intenções e os pensamentos direcionados para o lado certo. Questão 550. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Aí a resposta vem, o Espírito dá uma resposta mais longa aqui explicando. Todas as fábulas, todas as histórias, né, as lendas, elas guardam em si um ensinamento e um sentido moral. O erro de vocês vem de vocês tomarem isso ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama para ajudá-lo os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, se rebela contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que terá que suportar nesse mundo, sofrendo na vida futura as consequências desse ato. Isso não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à infelicidade. Porém, se em vez de se desligar da matéria, nela se enterra cada vez mais, não desfrutará, ou seja, não aproveitará no mundo espiritual dos prazeres de que gozou na terra, até que tenha resgatado suas faltas por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas, ou seja, mais sofridas, né? Coloca-se, pelo amor de seus prazeres materiais, na dependência de espíritos impuros, estabelecendo-se entre eles um pacto silencioso que leva à perda do delinquente, mas que lhe será sempre fácil romper,
com a assistência dos espíritos bons, desde que ele queira isso firmemente. Aí, seguindo mais ou menos nessa linha ainda, a próxima entrada, né, o próximo subitem aqui é poder oculto, talismãs, feiticeiros. Questão 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A resposta é não. Deus não o permitiria. Questão 552. O que pensar da crença no poder de enfeitiçar que tem certas pessoas? Quer dizer, o que pensar de que as pessoas acreditam que uma pessoa pode enfeitiçar a outra? A resposta é: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser auxiliadas por outros espíritos maus. Não acredite, porém, num dito poder mágico, que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que elas citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, acima de tudo, mal compreendidos. 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas através das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Ou seja, qual é o efeito das fórmulas, né, aquelas frases, rezas e rituais que as pessoas querem usar para forçar os espíritos a fazerem as coisas? Essa é a pergunta. A resposta é o de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Quer dizer, se elas acreditam de verdade naquilo, acaba sendo uma coisa ridícula. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo, se as pessoas fazem aquilo para enganar os outros, né? Todas as fórmulas são enganosas. Quando ele fala fórmula, aqui ele está falando fórmula mágica, palavras mágicas nesse sentido, tipo o vá de retro satanás, ou então algum tipo de reza específica que você fala que é a reza, por ser a reza, afasta, né? Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Aí o Kardec completa com a 553A. Mas alguns espíritos não têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Quer dizer, mas não vem os espíritos e fala isso para as pessoas? A resposta é sim. Você tem espíritos que indicam para vocês sinais, palavras estranhas, ou que dizem para vocês fazerem certos atos, com a ajuda dos quais vocês fazem o que chamam de conjurações, de invocações, né? Mas estejam certos de que são espíritos que tiram sarro de vocês e abusam da sua credulidade. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, ou seja, aquele que acredita que um determinado talismã vai ter poder, né, de verdade, não pode atrair um espírito justamente por causa dessa confiança, uma vez que nesse caso é o pensamento que age, não passando o talismã apenas de um sinal que o auxilia a conduzir o pensamento? Quer dizer, ele fala assim, será que o cara não pode acreditar tanto naquilo que aí o pensamento dele faz o efeito? Né? E o talismã é só uma forma dele se concentrar naquilo? Aí a resposta é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja tão ingênuo para acreditar que um talismã tem poder não tenha um objetivo mais material do que moral. Em todo caso, essa crença demonstra uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombeteiros, ou seja, que zombam, tiram sarro da gente, né? 555. Que sentido se deve dar ao adjetivo de feiticeiro? A resposta é: aqueles que vocês chamam de feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, têm certas capacidades, certas habilidades, como o poder magnético ou a segunda vista. Como, então, fazem coisas que vocês não compreendem, vocês acreditam que eles têm um poder sobrenatural. Os sábios de vocês, os cientistas de vocês,
não tem passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? E aqui eu falo isso porque a palavra em francês, né, para sábio e para cientista é a mesma. É por isso que aqui ele coloca sábio, mas ele está referindo àqueles que têm conhecimento, né? Então assim, a resposta é: os vossos sábios, no sentido daqueles que têm conhecimento entre vocês, não parecem feiticeiros para os olhos dos ignorantes, muitas vezes? Aí o Kardec comenta: o espírito e o magnetismo nos dão a chave de uma porção de fenômenos sobre os quais a ignorância criou uma infinidade de fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, o espiritismo e o magnetismo, que a bem dizer formam uma só, é o melhor preservativo e a melhor proteção contra as ideias supersticiosas, porque ao mostrar a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, esse conhecimento revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. 556. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples contato? A resposta é: o poder magnético pode chegar até nisso, pode chegar até fazer isso, quando auxiliado pela pureza dos sentimentos e pelo ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos bons vêm em seu auxílio. Mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros, por parte de pessoas que exploram a crença em benefício próprio. E aí a última sessão, que na verdade é uma última pergunta desse capítulo, que é bênção e maldição. Questão 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles sobre os quais são lançadas? A resposta é: Deus não escuta uma maldição injusta. Vejam, Deus não escuta uma maldição injusta. E aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Ou seja, você amaldiçoar alguém por uma coisa que a pessoa não merece, é muito culpado aos olhos de Deus. Aí ele fala: como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, nós temos dois lados dentro da gente, aqui ele está falando nesse sentido, tá? É possível que a maldição exerça uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria. Contudo, essa influência só acontece pela vontade de Deus, como um acréscimo na provação para aquele que a sofre. Ou seja, se a pessoa precisa, não é que ela merece, não é bem a palavra, mas se ela precisa passar por aquela experiência vai contribuir para a elevação dela, Deus pode permitir que o esforço do outro no rogar a praga, vamos dizer assim, pegue alguma coisa para que aquela pessoa passe pela experiência que ela precisa, porque ela provavelmente provocou aquilo de alguma forma, ou porque se ela não provocou, ela precisava passar pela experiência porque em algum momento ela fez alguma coisa que exigia essa experiência dela. Então Deus permite que aquilo afete ela. Além disso, é mais comum serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. A bênção e a maldição jamais poderão desviar a providência do caminho da justiça. Ela só fere o maldito se ele for mau, e só cobre com sua proteção aquele que a merece. Então o que ele está dizendo aqui é que Deus não permite que nenhuma injustiça seja cometida. Apesar de a gente olhar para o mundo hoje e às vezes ver, né, injustiças, que a gente considera injustiças, a gente não sabe a história inteira por trás delas. Então, se alguém vai lá e fala, né? Aqui ó, a gente fala, rogou praga para mim. Aquilo só pega se você precisar passar pela experiência. Pegar, modo de dizer, Deus permite que aconteça, né? Se não, Deus não permite. Agora, se você age bem, e a pessoa fala que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que te dê o que você precisa. Se você merece aquele esforço na intenção do bem, Deus permite, porque Ele permite que aquele reconhecimento se manifeste na forma de proteção, né? A intenção do outro no bem, junto com a sua boa disposição, permite isso. Agora, Deus proteger de um castigo, por exemplo, alguém que precisa daquele castigo para crescer, não faz sentido, porque aquela pessoa precisa mais daquilo do que da proteção, que vai ser para o sentimento dela da hora. Então Deus nunca vai ser injusto porque alguém rogou uma praga ou abençoou alguém. Certo?
Com isso, gente, a gente encerra o capítulo 9 do livro 2 e no nosso próximo episódio, o episódio 34, nós vamos iniciar o capítulo 10 do livro segundo do Livro dos Espíritos, que são as ocupações e missões dos espíritos. Ou seja, o que os espíritos fazem? Tá certo? Então, muito obrigado e até já.